Olá, meu amigo e amiga. Hoje nós temos notícias muito importantes e cenas para lá de interessantes para compartilharmos aqui no nosso portal do José, nesses tempos em que a sociedade, de um modo em geral, não está compreendendo muito o que está acontecendo quando se fala em escândalo do Banco Master, o Vorcaro para lá, sicário para lá, figuras mortas, situações muito sinistras, muito suspeitas, listas que aparecem para um lado e para o outro, enfim. Mas eu garanto a vocês que o bolo que está nessa história toda tem, em sua gigantesca maioria, pessoas da direita, da extrema-direita e bolsonaristas. Muitos estão enxergando a coisa de uma forma absolutamente míope, porque eles ficam jogando cada vez mais gasolina nessa fogueira, mas só que essa fogueira está arriscada, né, para queimar uma grande parcela das mesmas figuras que estão posando aí de figuras insuspeitas. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trarei aqui essas informações, mas é sempre muito importante convidar você, antes de mais nada, para se inscrever aqui no nosso portal, se você ainda não é inscrito, e conhecer também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe com seus amigos, seus parentes, mande pelo WhatsApp o link do nosso papo aqui, e não se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, e se puder prestigie também nosso clube de membros. São formas de a gente chegar a mais pessoas como você, tá legal? Então, vamos seguir em frente. Lembrando que eu sempre coloco esses links todos no primeiro comentário aqui do nosso portal. Trazendo para vocês uma novidade. Nosso portal adquiriu um programa de inteligência artificial para pegar alguns vídeos de coisas que acontecem fora do nosso país e fazermos aqui a tradução. Eu vou colocar aqui para vocês um vídeo que eu postei ontem no nosso canal de cortes, de uma parte da entrevista coletiva que a presidenta do México dá todos os dias, coisa que eu sempre fico pedindo aqui para que o presidente do nosso país também faça, né? Mas aí o jornalista aqui pergunta, está em espanhol, mas aí com a tradução feita por inteligência artificial fica muito mais fácil da gente compreender, né? Vamos ver como é que foi essa história aqui. Vamos lá. Quando fiz um apelo à paz sobre essa situação que está sendo vivida no Oriente Médio, presidenta. O que está acontecendo no mundo para que se chegue a essa situação também não é a única situação que está sendo vivida. O Paquistão também está enfrentando conflitos, está ocorrendo esse conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. O que está acontecendo com a ONU? De que maneira podemos chegar a um momento em que não ocorram esse tipo de conflitos bélicos no mundo? Bem, a ONU deixou de cumprir seu papel, na verdade. Em outras palavras, as diversas nações ao redor do mundo, quem tem uma maior força militar acaba se impondo. E isso, bem, não pode ser. Depois da Segunda Guerra Mundial, o objetivo era garantir um espaço onde cada nação tivesse a mesma representação. Houve problemas desde então, mas hoje estamos vivendo uma situação em que a ONU tem perdido cada vez mais força. Então é isso aí, gente. Então sempre colocarei alguns vídeos aí que eu tenho acesso, que a gente pesquisa, para vocês no nosso canal de cortes. Aqui, eventualmente, eu vou trazer também algum vídeo aqui, mas os nossos papos aqui, eles sempre tratarão, como sempre faço, das pautas do nosso cotidiano, das questões mais prementes, aquilo que acontece no noticiário, para você ficar sempre bem informado, sempre com uma leitura crítica da nossa realidade, tá bom? Mas, se você ainda não é inscrito no nosso canal de cortes, se inscreva lá, porque nós sempre traremos mais informações, tá legal? Vamos lá. Polícia Federal faz operação contra a quadrilha que acessou dados de Moraes ilegalmente. Gente, o que tem de gente querendo destruir o ministro Alexandre de Moraes é um negócio impressionante, né? E as ramificações vão se dando por várias instituições. Só que existe também aquilo que nós chamamos de contra-inteligência, informação. O ministro Alexandre de Moraes não é nenhum trouxa. Ele está lidando com essas quadrilhas nacionais e internacionais com muita inteligência, muito destemor, muita habilidade, muita sabedoria, muito timing. E não é por outra razão que a nossa democracia foi salva, principalmente pela ação do ministro Alexandre de Moraes. A gente não tem que ter nenhum tipo de timidez para fazer esse atestado de uma história que a gente venceu. E ele continua ainda segurando essa barra toda, porque a todo instante nós assistimos mais vetores atacando o ministro Alexandre de Moraes, sobretudo a grande mídia que se soma à extrema-direita aqui no nosso país, com outras ramificações também no Poder Judiciário, na Procuradoria da República, nas instituições democráticas, né, que deveriam ser, com a Ordem dos Advogados do Brasil, e por aí vai, né? Então tá aí mais gente presa a partir de hoje por estar tentando aí atacar o ministro Alexandre de Moraes.
Aqui no Brasil está acontecendo o seguinte, esse Vorcaro, e aí a gente tem que fazer um pequeno parênteses, para explicar quem é a criatura. Gente, por que quem tem que estar muito preocupado com essa história toda são os bolsonaristas? Porque eu mostrei para vocês a lista ontem, que está lá o senhor Nicolas Ferreira, mais 17 criaturas, todas de direita, todas ali numa espécie de lista que a Polícia Federal está investigando, até se funcionaria como uma espécie de lista de benesses, lista de pagamentos, de benfeitorias, como, por exemplo, aquela que o senhor Nicolas recebeu para ficar andando com o jatinho para cima e para baixo, que custa muito caro. Ele publicou um vídeo tão picareta, dizendo o seguinte, agora quando eu pegar um Uber, eu vou ter que adivinhar se o motorista de Uber vai cometer um crime lá na frente para eu poder ter algum tipo de implicação nisso. É muita pilantragem comparar um motorista trabalhador de Uber, de aplicativo, com alguém que é um mega empresário, um fraudador, um estelionatário, um golpista, dono, chefe de uma gangue, no meio dessa história para tentar dizer que é a mesma coisa pegar um jatinho do que pegar um Uber, né? Só que, infelizmente, muitas pessoas acreditam nessa figura. Mas ele está bastante chamuscado no meio dessa história e ainda vai ter mais explicações a dar. Isso está repercutindo na direita e na extrema-direita também. Ele que já é visto como uma pessoa que está querendo ter luz própria dentro da extrema-direita, com esse tipo de situação, as pessoas começam a colocar um pezinho atrás a mais. Logo ele também, né, que se coloca junto com outros bolsonaristas como uma figura antissistema. Já viram antissistema andar com banqueiro vigarista, com golpista, de jatinho para cima e para baixo? Contra que sistema essa criatura diz que está lutando? Vou mostrar para vocês que é uma cena muito interessante, comprova isso que eu estou falando aqui. Bom, então, a Folha de Pernambuco, pegando mais um trecho das falas de Vorcaro, pensou o seguinte, Vorcaro chamou Bolsonaro de beócio e idiota, e reclamou de post sobre Master. Em mensagem para a namorada, obtida pela Polícia Federal, o ex-banqueiro indicou que amigos, como o senador Ciro Nogueira, ligaram para o ex-presidente para tentar remediar a situação. Bom, voltando aqui à origem da coisa toda. O Vorcaro comprou o Banco Master em 2018, durante o período eleitoral das eleições de 2018, que colocaram o Bolsonaro como o vencedor naquele pleito. A partir de 2019, até o final do governo Bolsonaro, o Banco Master, que tinha sido comprado por 219 milhões de reais, já estava com 5 bilhões de reais na sua carteira. Então ele cresceu exponencialmente durante o governo Bolsonaro. E durante o governo Bolsonaro foi que o Vorcaro fez as suas principais conexões. Não é por outra razão que na eleição de 2022 o Vorcaro botou dinheiro na campanha de quem? De Bolsonaro. De Bolsonaro e de Tarcísio. Ali ele blindou por todos os lados ali para ficar com uma espécie de salvaguarda numa eventual eleição de Bolsonaro. Então, fez uma doação pessoal, né? Só que ele é visto, a figura de Bolsonaro, como isso aqui, o Beócio. E a Beócia, né, foi uma cidade lá na região da Grécia, que os gregos eles acreditavam que a pessoa que nascia na Beócia era uma pessoa de pouca inteligência. Daí esse termo ficou materializado para todo sempre, eternizado, né? A visão essa que nós não discordamos, né? O Bolsonaro teria feito uma publicação que contrariava o senhor Vorcaro, e aí ele acionou Ciro Nogueira, o amigo de todo sempre, né? Que está dizendo, não tem essa proximidade com o Vorcaro, né? Enfim, acredite quem quiser. E aí ele intercedeu com o Ciro Nogueira para o Bolsonaro aliviar um pouco a barra, chamando o Bolsonaro de beócio, né? Um idiota. Esquerda ironiza Nicolas por uso de jato de Vorcaro. Nicolas usou uma aeronave ligada ao empresário Daniel Vorcaro para fazer campanha para Bolsonaro em 2022. Senhor Nicolas, não dá, né? Se eu comparar o jatinho, custa uma fortuna, com o uso de um Uber no aplicativo. O senhor ofendeu os trabalhadores de verdade quando o senhor faz isso. Agora, o senhor acredita que todo mundo é idiota, mas só que o senhor está ficando muito chamuscado, o senhor está naquela lista, né? A lista que está nos assentamentos, nos registros de Daniel Vorcaro. E aí ele publicou esse vídeo aqui, e a linguagem corporal diz muitas coisas, né? Ele tenta se esquivar fazendo a ironia, faltou só ele dar uma reboladinha, né? Para fazer campanha para o Bolsonaro. Não. Ele estava financiando os eventos do ministro. Tá todo rebolativo, tá todo serelepe, né? Mas tá todo mundo já olhando para o senhor com muita desconfiança, né? O senhor está nessa listinha aqui, ó, Quarto Lira, Marcelo Álvaro,
Paula Biak, Hugo Mota, Arthur Lira, olha só o núcleo, Nicolas Ferreira, Diego Coronel, Aguinaldo Ribeiro, Altineu Cortes, Dr. Luizinho, só esses aqui do Rio de Janeiro, Altineu Cortes e Dr. Luizinho, gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Bom, Fausto Pinato, João Carlos Bacelar, Márcio Marinho, Flávio Arruda, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia foi presidente da Câmara, hoje o que ele é? Ele é uma espécie de representante da Federação dos Bancos aqui no Brasil, né? O cara que está ali agora na Febraban, né? Então vocês vejam só, quer mais ser deputado, né? Agora ele está ali, conseguiu uma posição muito importante, né? Com muito dinheiro. Lucas Gonzalez, do Novo, Vinícius Pointe, Bilac Pinto e Fábio Mitidieri. Então essa é a turma aí que está... E não tem ninguém de esquerda no meio dessa história. E aí o seguinte, aí essa gente da extrema-direita, eles gostam de vender para as pessoas que seguem essas criaturas, de uma maneira muito, muito cínica, muito bandida, que essa gente é antissistema, que o Bolsonaro seria antissistema e mais que isso, que Donald Trump seria contra o sistema. Mas será que os americanos também acreditam que o Donald Trump é antissistema? Vamos ver aqui que diz que essa criatura, essa gênia, que deve ter saído de alguma garrafa que estava boiando nesse esgoto bolsonarista. Me desculpe, gente, mas a gente tem que ser duro, né? Vamos lá, porque a ignorância é muito grande. Vamos lá. Aqui no Brasil, com Bolsonaro, e lá nos Estados Unidos, com Trump. Ambos candidatos antissistema que, com possibilidades reais de vitória, tiveram a tentativa de eliminação de vida, vinda de lobos solitários. Minha filha, eu queria saber qual é o antissistema que o Donald Trump faz parte. Ele lá grudado com o Benjamin Netanyahu, com o financismo mundial, praticando todo tipo de ação genocida. Aliás, o que está acontecendo agora no Irã, é bom a gente sublinhar aqui uma coisa muito curiosa, né, para dizer extremamente trágica. Ali são várias ditaduras, várias monarquias no Oriente Médio, apoiando os Estados Unidos para destruir uma ditadura iraniana. Então, é um negócio muito... É uma contradição por si só, né? Quem é que está defendendo ali democracia no meio dessa história? Será que tem alguém que acredita mesmo que eles estão fazendo, Israel e Estados Unidos, contra o Irã, é para levar democracia para o Irã? Francamente, né? E aí é o seguinte, gente, esse vídeo aqui está viralizando geral. Um herói de guerra dos Estados Unidos. Gente, olha só, pegar um militar americano condecorado e bater nesse cara, quebrar o braço desse cara, gente, é mais grave nos Estados Unidos que quebrar o braço do idoso, de uma criança, sei lá, fazer uma atrocidade dessa, porque o americano tem um respeito por esses soldados, né? E esse soldado, esse sargento, foi lá numa sessão do Senado, fala, olha, os Estados Unidos estão mexendo com o Irã, estão fazendo essas coisas, não tem interesse nacional nenhum nosso, está fazendo isso para proteger Israel, para entrar numa guerra por conta da insanidade dessa gente que está governando Israel. E a cena que se deu foi essa aqui, ele foi retirado à força, né, e ele reagiu sem agredir ninguém, mas o protesto ficou aqui bem marcado. Vou compartilhar com vocês. Stand up for America. No one wants to fight for Israel. Aí quebraram o braço dele. Quebraram o braço do cara. Why are you here? Why are you getting arrested? Free Palestine from the halls of Aí uma Mount pessoa Zupa que to the estava shores lá, of Tripoli. Palestine will be free. We just witnessed comentou, né? a Marine veteran interrupting the hearing, and they broke his arm. Why did he interfere? Because there is a war in Iran, and our military brothers and sisters are going to die for Israel, and we are here to... Quebraram o braço dele, eu estou só fazendo a tradução porque a letrinha está pequenininha, né? E nós estamos aqui para dizer não. Say no, we do not support Israel. We do not want to die for Israel. Stop the war in Iran right now. Nós não estamos aqui para morrer para Israel. Pare com essa agressão, com essa guerra contra o Irã já. Depoimento muito emocionado, vou colocar também no primeiro link aqui do nosso portal para você assistir, né? Nós vamos ter muitas novidades ao longo desses próximos dias envolvendo esse conflito, essa guerra lá dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Aguarde e a gente vai comentar aqui no nosso portal. Mais tarde a gente volta. Um grande abraço, até lá, tchau.